Eu enchi o copo de veneno 3 vezes, mas só na terceira ele bebeu até o fim. Foi assim que livrei o mundo daquele monstro sem que ninguém jamais desconfiasse. Bom dia, meus queridos. Aqui é a vovó Janina, com meus 73 anos nas costas, falando direto da minha varanda em Juazeiro do Norte, Ceará. O sol tá forte lá fora, mas dentro de casa o ventilador velho dá conta do recado, igualzinho eu dei conta dos problemas que a vida jogou no meu colo. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei por quase 20 anos. Uma história de amor, dor e justiça que só agora tenho coragem de contar. Antes de começar essa jornada difícil, queria pedir um favorzinho do coração. Se inscreve aqui no canal da vovó, dá aquele joinha que não custa nada e deixa nos comentários de qual cantinho desse Brasil lindo você está me assistindo. Isso ajuda muito esta velha senhora a continuar contando suas histórias e quem sabe ajudar outras mulheres que estão passando por momentos difíceis como eu passei. Vamos voltar para 1967, quando conheci meu Juca. Juazeiro do Norte já era uma cidade de romeiros, movimentada pela fé no Padre Cícero, mas nossa vida era simples, como a maioria das famílias nordestinas daquela época. Eu tinha 18 anos e trabalhava na mercearia do meu pai, seu Tomás. Foi lá que vi o Juca pela primeira vez, quando ele entrou para comprar rapadura e farinha. Alto, moreno, com um bigode bem aparado e olhos que pareciam sorrir antes mesmo da boca, Juca era diferente dos outros rapazes da cidade. Não era só a aparência, era o jeito dele, educado, mas sem ser metido, falando manso, mas com firmeza. Ele tinha acabado de se mudar de Crato para trabalhar como marceneiro na oficina do tio. A senhorita poderia me dizer onde fica a igreja da matriz? Ele perguntou depois de pagar as compras. Aquela voz grave, aquele sotaque ligeiramente diferente do nosso. Senti um frio na barriga que nunca tinha sentido antes. É só seguir essa rua até o fim e virar à direita. Não tem como errar. Muito obrigado. Seu nome, posso saber? Janina, respondi, sentindo o rosto esquentar. Nome bonito pra moça bonita, ele disse, e saiu da mercearia deixando um rastro de perfume de alfazema que me acompanhou o dia inteiro. Nos dias seguintes, Juca aparecia na mercearia com desculpas cada vez mais esfarrapadas. Um dia era sal que faltava, no outro era um pouco de café, depois um sabão, até meu pai percebeu. Esse rapaz ou tem a casa mais desorganizada do mundo ou está interessado na minha filha. Ele comentou uma noite durante o jantar, me fazendo engasgar com o pirão. Não demorou muito para o interesse se tornar óbvio demais para ser negado. Numa tarde de domingo, após a missa, Juca pediu permissão ao meu pai para me levar para tomar um sorvete na praça. Eu quase morri de vergonha, mas por dentro meu coração dançava de felicidade. Naquele sorvete começou uma história de amor que durou mais de 30 anos. Juca era tudo que uma moça podia sonhar. Trabalhador, respeitador, carinhoso sem ser oferecido. Nosso namoro foi recatado como mandavam os costumes da época, sempre com algum parente por perto, mas nem isso diminuía a eletricidade que corria entre nós quando estávamos juntos. Vou trabalhar duro, juntar dinheiro e dar uma vida boa para você, Janininha, ele me prometia. E diferente de tantos homens que só prometem, meu Juca cumpria cada palavra. Em 1969, 2 anos depois de nos conhecermos, casamos numa cerimônia simples na igreja da matriz. Eu com um vestido branco costurado por minha mãe, ele com um terno emprestado do tio, mas ricos de amor e sonhos. Nossa lua de mel foi em Fortaleza, 3 dias numa pensão simples mas limpa, vendo o mar que eu nunca tinha visto antes. Foi a primeira vez que saí de Juazeiro, a primeira vez que vi o oceano, a primeira vez que me entreguei a um homem. Tudo com meu Juca tinha gosto de primeira vez, de coisa nova, de descoberta. Voltamos para Juazeiro e fomos morar num quartinho nos fundos da casa do tio dele enquanto juntávamos dinheiro para nossa própria casa. Juca trabalhava na marcenaria de segunda a sábado, eu ajudava fazendo doces para vender. Cada centavo era guardado com carinho, cada sacrifício valia a pena porque estávamos construindo nosso futuro juntos. Em 1970, descobri que estava grávida. A felicidade de Juca não cabia no peito. Ele saía contando para todo mundo que ia ser pai. Já planejava os brinquedos que ia fazer para o filho na marcenaria.
Eu rezava todas as noites, agradecendo a Deus pela família que estávamos formando. Mas Deus tinha outros planos. No 5º mês de gravidez, comecei a sentir dores fortes, e antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, perdi o bebê. Foi um menino. Íamos chamá-lo de José, como o pai de Juca. Enterramos nosso filho num caixãozinho branco. E enterramos junto um pedaço dos nossos corações. Muitos casamentos não resistem a uma perda assim, mas o meu Juca... meu Juca me surpreendeu mais uma vez. Em vez de se afastar, se aproximou. Em vez de me culpar, me consolou. Em vez de buscar consolo na cachaça como tantos homens fazem, buscou na fé e no trabalho. Deus sabe o que faz, Janininha, ele dizia quando me encontrava chorando. Nosso José está lá em cima olhando por nós e um dia teremos outros filhos. E tivemos. Em 1972, nasceu nossa Aparecida, forte e saudável como o pai. 2 anos depois, veio Joaquim. Em 1977, completamos nossa família com a chegada da Luzia, nossa caçulinha. 3 filhos, 3 bênçãos que encheram nossa casa de barulho, confusão e amor. Nessa época, já tínhamos nossa própria casa, simples, mas nossa. Juca prosperou na marcenaria, chegando a sócio do tio. Eu cuidava das crianças e vendia meus doces, que ficaram famosos na cidade. Tínhamos uma vida boa, não de riqueza material, mas rica em amor, em respeito, em felicidade cotidiana. Meus amores que estão me assistindo, vocês não imaginam como é importante ter um companheiro que te valoriza, que te respeita, que divide as alegrias e as tristezas. Meu Juca nunca foi desses homens que acham que serviço de casa é coisa de mulher. Chegava da marcenaria e já ia ajudar com as crianças, trocar fralda, dar banho, contar histórias. No domingo, fazia questão de me dar folga. Preparava o almoço, nem sempre bom, mas feito com tanto amor que ninguém reclamava. Levava as crianças para brincar na praça, deixava eu descansar ou visitar minhas amigas. Uma vez por mês, mesmo quando o dinheiro estava curto, ele fazia questão de ter uma noite de namorados comigo. Mandava as crianças dormirem na casa da minha mãe, comprava uma garrafa de vinho barato, preparava a casa com velas e flores do nosso quintal. Dançávamos na sala ao som do velho rádio, namorávamos como se ainda fôssemos aqueles jovens que se conheceram na mercearia. Foi assim que mantivemos a chama acesa por tantos anos. Vocês que estão me assistindo, de onde vocês forem, deixem nos comentários se conheceram um amor assim, tão parceiro, tão companheiro, ou se ainda estão procurando. Eu acredito que existem outros homens como meu Juca por aí. Só estão mais escondidos que ouro em garimpo. Os anos foram passando, nossos filhos crescendo. Aparecida se formou professora, casou com um rapaz bom da cidade vizinha. Joaquim seguiu os passos do pai na marcenaria, revelando o mesmo talento para transformar madeira em arte. Luzia, sempre a mais estudiosa, conseguiu uma bolsa e foi fazer faculdade em Fortaleza, a primeira da família a ter diploma universitário. Em 1997, quando já estávamos com quase 30 anos de casados, Juca realizou outro sonho nosso. Comprou um terreno maior nos arredores de Juazeiro e construiu uma casa com as próprias mãos. Uma casa espaçosa, com varanda em volta, um quintal grande onde plantamos de tudo um pouco. Manga, acerola, goiaba, pimenta, coentro, cebolinha. Um pedacinho do paraíso que conquistamos com muito suor. Foi nessa casa que vivemos os melhores anos das nossas vidas. Com os filhos crescidos, tínhamos mais tempo um para o outro. Nas tardes de domingo, sentávamos na varanda, tomando café fresco, comendo bolo de milho e vendo o sol se pôr atrás das serras. Juca sempre pegava no violão, tocava aquelas modas antigas que me faziam chorar de emoção. Simples assim era nossa felicidade. Os netos começaram a chegar, enchendo novamente a casa de risadas e correrias nos fins de semana. Juca era um avô coruja, fazia cavalinhos de madeira, casinhas de boneca, peões, todos os brinquedos que as crianças pediam. E contava histórias. Como meu Juca sabia contar histórias. Inventava cada causo que até eu, que conhecia todas as suas mentiras, ficava ali parada escutando, encantada como as crianças. Quando Juca completou 60 anos, em 2007, fizemos uma festa grande no quintal.
Veio a família toda, vieram amigos, vizinhos, até gente que só conhecia de vista, mas que tinha alguma história boa para contar sobre meu marido. Porque o Juca era assim, deixava marca boa por onde passava. Nunca vi homem tão querido na comunidade, tão respeitado sem precisar impor respeito, tão amado sem exigir amor. Naquela festa, olhando meu marido rodeado de gente que o amava, pensei comigo: sou a mulher mais sortuda do mundo. 40 anos com esse homem e ainda me apaixono todo dia de novo. Não imaginava que nossa felicidade estava com os dias contados. Não sabia que aquela seria a última festa de aniversário do meu Juca. Não tinha ideia de que o destino estava preparando o golpe mais cruel da minha vida. E que depois dele viria outro ainda pior. Foi numa manhã de abril de 2008 que percebi algo diferente no meu Juca. Estávamos tomando café na varanda como sempre fazíamos. Ele lendo o jornal que o filho trazia da cidade. Eu terminando de passar um café fresquinho. De repente, a xícara caiu da mão dele, espatifando no chão de cimento queimado. Que susto, Juca! O que foi isso? Ele ficou olhando para a própria mão como se não a reconhecesse. Depois deu aquele sorriso que sempre me derretia e disse que não foi nada, que a xícara escorregou. Mas eu conhecia meu marido melhor que a palma da minha mão. Tinha algo errado. Naquela semana, notei que ele começou a derrubar mais coisas. A colher do almoço, as ferramentas na marcenaria, até o sabonete durante o banho. Você precisa ir no médico, Juca. Insisti depois de vê-lo derrubar a terceira ferramenta no mesmo dia. É só cansaço, mulher. Tenho dormido mal, só isso. Mas não era só isso, e no fundo ele também sabia. Depois de 2 semanas de insistência, consegui que ele fosse comigo ao posto de saúde. A médica, doutora Carmen, uma jovem recém-formada que tinha vindo pelo programa do governo, examinou meu Juca com atenção. Seu José Augusto, ela disse com uma seriedade que me gelou a espinha. Vou encaminhar o senhor para fazer uns exames em Fortaleza. O mais rápido possível. No caminho de volta para casa, Juca tentou brincar para me animar. Disse que ia ser só uma viagem para conhecer a capital de novo, que não ia dar nada. Mas seu olhar não mentia. Ele estava com medo, e isso me apavorava mais que qualquer coisa. Em 40 anos juntos, poucas vezes vi medo nos olhos do meu marido. Conseguimos uma ambulância da prefeitura para nos levar a Fortaleza na semana seguinte. Foi uma viagem longa e silenciosa. Juca segurava minha mão com força, como se estivesse se agarrando a um salva-vidas. Eu rezava em silêncio, prometendo tudo a Deus, a Nossa Senhora, ao Padre Cícero. Qualquer coisa para que não fosse nada grave, mas era. Depois de uma bateria de exames, o neurologista nos deu o diagnóstico que mudaria nossas vidas para sempre: esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, como eles chamam. Uma doença que ia, aos poucos, paralisar todos os músculos do corpo do meu Juca, até que ele não conseguisse mais se mover, falar, engolir e, por fim, respirar. Quanto tempo ele tem, doutor? Perguntei, segurando as lágrimas. É difícil precisar, dona Janina. A doença progride de forma diferente em cada pessoa. Pode ser 1 ano, podem ser 3, raramente mais que isso. 1 ano. Talvez 3. Depois de 40 anos juntos, era só o que nos restava. Voltamos para Juazeiro em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos, nas próprias orações, no próprio desespero silencioso. Naquela noite, deitados na nossa cama, Juca chorou pela primeira vez desde que o conheci. Não um choro escandaloso, mas lágrimas silenciosas que desciam pelo rosto cansado enquanto ele olhava para o teto. Não é justo, Janininha, ele sussurrou. Tínhamos tantos planos ainda. Enxuguei suas lágrimas com a ponta do lençol, engolindo as minhas próprias. Alguém tinha que ser forte naquele momento. E meu Juca já tinha sido forte por nós dois a vida toda. Era minha vez. Vamos aproveitar cada dia que nos resta, meu velho. Cada minuto. Vou cuidar de você como você sempre cuidou de mim. Vou ser suas pernas, seus braços, tudo o que você precisar. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Tivemos que contar aos filhos, o que partiu nossos corações de novo. Ver Aparecida, Joaquim e Luzia chorando pelo pai ainda com vida era como uma facada no peito.
Mas depois do choque inicial, eles se uniram ao redor do pai como uma muralha de amor. Joaquim assumiu a marcenaria completamente para que o pai pudesse descansar. Aparecida vinha todos os dias depois da escola para ajudar nos cuidados. Luzia largou o emprego em Fortaleza e voltou para casa para ficar conosco. Meu pai é mais importante que qualquer carreira, ela disse quando tentei argumentar. Os vizinhos, os amigos, toda a comunidade se mobilizou. Um fez rampa na entrada da casa para quando a cadeira de rodas fosse necessária. Outro adaptou o banheiro. Alguém trazia uma comida diferente todo dia. Outro vinha só para conversar e distrair o Juca. Juazeiro mostrou por que sempre foi conhecida como terra de fé e solidariedade. A doença avançou como o médico tinha previsto. Primeiro, Juca perdeu a força nas mãos. Ele, que era tão habilidoso com a madeira, já não conseguia segurar um garfo direito. Depois, foram as pernas que começaram a falhar nas caminhadas que tanto gostávamos de fazer pela manhã. Em 6 meses, ele já precisava de apoio para andar pela casa. Mas o pior para meu Juca não era a perda da mobilidade, era a perda da independência. Ele, que sempre foi o esteio da família, o provedor, o protetor, agora precisava de ajuda para as coisas mais básicas. Via isso como humilhação, embora eu insistisse que cuidar dele era um privilégio, não um fardo. Você merece coisa melhor, Janininha, ele dizia nas noites em que a tristeza falava mais alto. Merece um homem inteiro, não essa metade que estou me tornando. Não diga isso, Juca, eu respondia deitando ao lado dele na cama. Você é o único homem que quis na vida, do jeito que for, na saúde e na doença, lembra? Foi o que prometi diante de Deus. Mesmo com a doença avançando, tentamos manter uma vida o mais normal possível. Nos dias bons, levava Juca para a varanda e ficávamos lá, vendo o movimento da rua, acenando para os vizinhos que passavam. Ele ainda tocava um pouco de violão, embora com dificuldade cada vez maior. Ainda contava histórias para os netos, ainda me fazia rir com suas piadas bobas, ainda me olhava com aqueles olhos que pareciam sorrir antes da boca. Uma coisa que Juca fez questão, mesmo doente, foi preparar a família para sua partida. Não no sentido financeiro, nunca tivemos muito, mas no sentido emocional. Chamou cada filho em particular para longas conversas. Gravou vídeos para os netos assistirem quando fossem mais velhos. Para mim, escreveu cartas, com a ajuda de Luzia quando suas mãos já não obedeciam mais. Cartas que eu deveria abrir em momentos específicos após sua partida. Assim você nunca vai estar sozinha, ele me explicou. Vou estar sempre aqui, guiando você, mesmo quando não estiver mais fisicamente. Foi nesses meses de doença que conhecemos melhor Arnaldo, o irmão caçula de Juca. Ele morava em São Paulo há mais de 20 anos, tendo saído de Juazeiro logo depois que nos casamos. Mantinha contato esporádico, um telefonema no Natal, uma visita a cada 5 anos, mas quando soube da doença do irmão, veio correndo. Arnaldo era o oposto de Juca em quase tudo. Onde meu marido era calmo, ele era explosivo. Onde Juca era generoso, ele era mesquinho. Onde meu velho era trabalhador, o irmão parecia sempre procurar o caminho mais fácil. Mas era família, e Juca ficou genuinamente feliz com a visita. Meu irmãozinho veio me ver, Janininha. Não é maravilhoso? No início, Arnaldo até ajudou. Passava horas conversando com Juca, relembrando histórias da infância, distraindo-o da dor e da situação difícil. Levava-o para pequenos passeios de carro pela cidade, algo que eu não podia fazer sozinha. Parecia genuinamente preocupado com o bem-estar do irmão. Mas logo comecei a notar coisas estranhas. Arnaldo vasculhava gavetas quando achava que ninguém estava olhando. Fazia perguntas insistentes sobre dinheiro, sobre a casa, sobre a marcenaria, e olhava para mim de um jeito que me dava arrepios. Não era o olhar de um cunhado, era o olhar de um predador avaliando a presa. Comentei com Juca, mas ele, sempre vendo o melhor nas pessoas, especialmente na família, minimizou minhas preocupações. Arnaldo sempre foi curioso demais, desde criança. Não significa nada. E esse jeito de olhar é da família, eu também tenho. Você que está interpretando mal. Deixei pra lá. Não queria preocupar meu marido com o que podia ser apenas impressão minha.
Afinal, estávamos todos estressados, cansados, emocionalmente esgotados pela situação. Talvez eu estivesse mesmo vendo coisas onde não existiam. No início de 2009, cerca de 10 meses após o diagnóstico, Juca piorou drasticamente. Já não conseguia engolir direito, precisava de comida pastosa. A fala ficou arrastada, difícil de entender para quem não convivia diariamente com ele. A respiração, cada vez mais trabalhosa, exigia aparelhos de oxigênio que a prefeitura forneceu por intermédio da doutora Carmen. Foi quando percebi que o fim estava próximo. Meu Juca, que nunca foi de se entregar, começou a se despedir. Não com palavras diretas, sua fala já estava muito comprometida, mas com gestos, com olhares, com apertos de mão fracos, mas significativos. Uma tarde, enquanto estávamos sozinhos no quarto, ele fez um esforço imenso para falar de forma clara. Te amei, cada dia, mais que anterior. Disse com dificuldade, lágrimas escorrendo pelo rosto magro. Fui mais feliz que merecia. Eu também, meu velho, respondi, chorando junto com ele. Cada dia ao seu lado foi um presente de Deus. Na madrugada de 15 de março de 2009, acordei com uma sensação estranha. Algo tinha mudado no quarto, no ar, na energia. Olhei para Juca ao meu lado e soube imediatamente. Seu peito não se movia mais. Sua mão, que eu segurava durante o sono como fazia há décadas, estava estranhamente relaxada. Meu Juca tinha partido durante o sono, do jeito que sempre disse que queria ir. Sem alarde, sem drama, como quem sai discretamente de uma festa depois de se divertir muito. Não gritei, não fiz escândalo. Apenas me deitei ao lado dele, abraçando seu corpo ainda morno, e chorei silenciosamente, agradecendo pelos 40 anos que tivemos juntos, pelos filhos, pelos netos, por cada memória preciosa que construímos. Só quando o sol começou a nascer, foi que levantei para chamar os filhos e dar a notícia que todos sabíamos que chegaria, mas para a qual ninguém nunca está realmente preparado. O velório foi como Juca teria gostado, simples, sem exageros, mas cheio de gente que o amava de verdade. A casa ficou pequena para tantas pessoas que vieram prestar suas últimas homenagens. Gente que ele tinha ajudado ao longo da vida, móveis que tinha consertado de graça, pessoas para quem tinha dado conselhos, crianças para quem tinha feito brinquedos. Cada um com uma história boa para contar sobre meu marido. Arnaldo chamou a atenção no velório por seu comportamento. Enquanto todos estavam contidos em seu luto, ele chorava escandalosamente, jogava-se sobre o caixão, fazia cenas que pareciam mais teatrais que genuínas. Meu irmãozinho, gritava, como se tivessem sido inseparáveis a vida toda, e não praticamente estranhos que mal se falavam. Achei estranho, mas atribuí ao jeito diferente de cada um lidar com a dor. Algumas pessoas são mais contidas, outras mais expressivas. Não era hora de julgar, apenas de nos apoiarmos mutuamente naquele momento difícil. Depois do enterro, voltamos para casa, agora tão vazia sem a presença do meu Juca. Os filhos queriam ficar comigo, mas pedi que voltassem para suas casas, suas famílias, suas vidas. Precisava desse tempo sozinha, para me despedir do meu jeito, para começar a aprender a viver nesse mundo onde meu companheiro de 4 décadas não existia mais. A senhora não pode ficar sozinha, mãe, insistiu Joaquim. Vem morar comigo e com a Tere, temos espaço de sobra. Não, meu filho, essa casa foi o último presente do seu pai para mim. Cada canto tem um pedacinho dele, não consigo sair daqui agora. Relutantes, eles concordaram, mas prometeram vir me visitar todos os dias, revezando-se para que eu nunca ficasse muito tempo sozinha. Arnaldo também se ofereceu para ficar, pelo menos até resolver toda a papelada, disse ele. Aceitei sem pensar muito. Afinal, ele era irmão de Juca, família. E confesso que a ideia de enfrentar a primeira noite sozinha naquela casa cheia de lembranças me apavorava. Não imaginava que estava convidando o lobo para entrar no meu aprisco, que aquela decisão tomada no momento de maior fragilidade da minha vida desencadearia eventos que mudariam para sempre meu destino. No dia seguinte ao enterro do meu Juca, acordei desorientada. Por um segundo, procurei pelo corpo dele ao meu lado na cama,
como fazia todas as manhãs há 40 anos. Então a realidade me atingiu como um soco no estômago. Ele não estava mais lá. Nunca mais estaria. Chorei baixinho, o rosto afundado no travesseiro dele que ainda guardava seu cheiro. Foi quando ouvi batidas na porta do quarto. Janina? Tá acordada? Fiz café? Era a voz de Arnaldo. Enxuguei as lágrimas rapidamente e respondi que já ia. Não queria que me visse chorando. Algo na forma como ele olhava para minha vulnerabilidade me incomodava profundamente. Os primeiros dias após a morte de Juca passaram numa espécie de névoa. Eu me movia pela casa como um fantasma, fazendo mecanicamente as tarefas diárias. Meus filhos vinham todos os dias, como prometido. Traziam comida, notícias, tentavam me animar. Mas assim que saíam, eu voltava para aquele estado de torpor. Arnaldo parecia estar genuinamente tentando ajudar. Cuidava do quintal que tinha sido o orgulho de Juca. Consertava pequenas coisas pela casa. Recebia as visitas de pêsames que ainda chegavam. À noite, sentava-se comigo na varanda e falava sobre o irmão, relembrando histórias da infância deles que eu nunca tinha ouvido. Juca sempre foi o certinho, o responsável, contava ele. Desde criança, queria fazer tudo direito, agradar nossos pais. Eu era o oposto, rebelde, cabeça dura, sempre procurando o caminho mais fácil. Nessas conversas, parecia haver uma espécie de arrependimento em Arnaldo, como se lamentasse não ter sido mais próximo do irmão, não ter aproveitado melhor os anos que tiveram. A vida passa rápido demais, Janina. Um dia você está discutindo com seu irmão por uma bobagem, no outro ele está morto, e você percebe que desperdiçou um tempo precioso. Aquelas palavras tocavam meu coração de viúva recente. Eu também pensava em todas as pequenas discussões que tive com Juca ao longo dos anos, momentos de impaciência ou irritação que agora pareciam tão insignificantes. Cerca de uma semana após o enterro, Arnaldo começou a falar sobre assuntos práticos. A casa, os bens de Juca, como eu planejava me sustentar dali em diante. Juca deixou algum seguro? Alguma poupança? Não, respondi com sinceridade. Nunca tivemos muito. O que ele ganhava na marcenaria mal dava para o sustento da família. Nos últimos anos, com a doença, gastamos o pouco que tínhamos conseguido guardar. E a casa? Está no seu nome? Está no nome dos dois. Agora deve passar para mim, imagino. Arnaldo ficou pensativo, como se calculando algo. Você sabe que, pela lei, metade dos bens do meu irmão deveria passar para os filhos, certo? E como ele não deixou testamento, tecnicamente, eu também teria direito a uma parte. Aquilo me alarmou. Nunca tinha pensado em termos legais. Juca e eu sempre compartilhamos tudo, sem formalidades. A ideia de que alguém pudesse reivindicar uma parte da nossa casa, o último presente que meu marido tinha me dado, era perturbadora. Isso não está certo, Arnaldo. Juca construiu essa casa para mim, para nossa família. Ele nunca ia querer que fosse dividida. Claro, claro. Ele recuou, sorrindo de um jeito que não chegava aos olhos. Estou só explicando como funciona legalmente. Não se preocupe com isso agora, mas a semente da preocupação já tinha sido plantada. Naquela noite, não consegui dormir direito, pensando no que Arnaldo tinha dito. Pela manhã, quando Aparecida veio me visitar, comentei sobre a conversa. Não liga para o que o tio Arnaldo diz, mãe. Ela me tranquilizou. Nenhum de nós vai pedir nada da casa. É sua, foi o sonho seu e do pai. E tenho certeza que tio Arnaldo também não vai criar caso por isso. As palavras dela me acalmaram um pouco, mas algo no comportamento de Arnaldo tinha mudado. Ele começou a beber mais, taças de vinho no almoço, cachaça à noite. Ficava olhando para mim de um jeito que me fazia sentir desconfortável, como se me avaliasse, e fazia comentários cada vez mais frequentes sobre como eu estava bem conservada para a idade. Juca teve sorte, disse ele uma noite, já visivelmente alterado pela bebida. 40 anos com uma mulher como você. Se fosse comigo, não deixaria você sair dessa cama. Fiquei gelada com o comentário, sem saber como responder. Fingi não entender a insinuação e mudei de assunto rapidamente. Mas a sensação de desconforto permaneceu, como um peso no estômago. Nas noites seguintes, comecei a trancar a porta do meu quarto.
Dizia a mim mesma que estava sendo paranoica, que Arnaldo era apenas um homem sem filtro social, especialmente quando bebia, que jamais faria algo contra mim, a viúva do irmão que tanto dizia amar e respeitar. No domingo, 2 semanas após a morte de Juca, fizemos um almoço em família. Todos os filhos vieram com seus cônjuges e filhos. Por algumas horas, a casa voltou a ter vida, barulho, movimento. Aquele breve momento de normalidade foi como um bálsamo para minha alma ferida. Arnaldo participou do almoço, mais contido na bebida por causa da presença dos sobrinhos. Parecia perfeitamente normal, amigável, até carinhoso. Mais uma vez, pensei que minhas suspeitas sobre ele eram exageradas, fruto do meu estado emocional fragilizado. Depois que todos foram embora, Arnaldo ajudou-me a limpar a cozinha. Conversamos sobre amenidades enquanto lavávamos os pratos, o tempo que continuava seco, as notícias da televisão, como os netos estavam crescendo rápido. "Você tem uma família linda, Janina", comentou ele, guardando os últimos copos. "Juca deve estar orgulhoso, olhando lá de cima." "Espero que sim", respondi, sentindo as lágrimas voltarem. Sempre que falava sobre Juca no passado, a realidade de sua ausência me atingia com força renovada. "Não chora", disse Arnaldo, aproximando-se e colocando a mão no meu ombro. "Juca não ia querer te ver assim." O gesto poderia ter sido de conforto, mas havia algo mais. A mão que escorregou do ombro para minhas costas, descendo mais do que deveria. O corpo que se aproximou demais do meu. A respiração quente no meu pescoço. Afastei-me bruscamente, assustada. "O que você está fazendo, Arnaldo?" "Ora, Janina, não se faça de desentendida", ele respondeu, a voz mudando para algo que nunca tinha ouvido antes. Fria, calculista. "Você acha que não percebi como olha para mim? Como se insinua? Você está louco!" exclamei, genuinamente chocada. "Acabei de perder meu marido, seu irmão." "E daí? A vida continua. Você é uma mulher experiente. Eu sou um homem sozinho. Somos adultos, sabemos o que queremos." Tentei sair da cozinha, mas ele bloqueou meu caminho, encurralando-me contra a pia. O cheiro de álcool em seu hálito era forte, embora não tivesse bebido muito durante o almoço. Percebi então que devia estar bebendo escondido, provavelmente desde cedo. "Me deixa passar, Arnaldo. Isso não está certo. O que não está certo é você se fazer de difícil depois de semanas me provocando." Ele rosnou, agarrando meu braço com força. "Acha que não vi como rebola pela casa? Como usa essas roupas provocantes?" Olhei para mim mesma, incrédula. Vestia uma saia comprida e uma blusa de manga, roupas simples de domingo que usava há anos. Nada remotamente provocante. Percebi então que não estava lidando com um homem racional. A bebida, o luto pelo irmão, ou talvez uma maldade que sempre esteve lá, escondida, tinham transformado Arnaldo em alguém perigoso. "Nossos filhos vão chegar a qualquer momento", menti, tentando assustá-lo. "Joaquim disse que voltaria para buscar a forma de bolo que esqueceu." Ele hesitou por um segundo e aproveitei para empurrá-lo e correr para meu quarto. Tranquei a porta e empurrei a cômoda contra ela, tremendo dos pés à cabeça. Ouvi Arnaldo gritando do outro lado, batendo na madeira, ameaçando arrombar se eu não abrisse. "Você me deve, sua vadia ingrata! Acha que fiquei aqui por quê? Por caridade? Vim buscar o que é meu por direito?" Por horas, fiquei encolhida na cama, ouvindo-o vagar pela casa, quebrando coisas, gritando obscenidades, prometendo que eu ia pagar por rejeitá-lo. Em algum momento, o barulho parou. Pensei que talvez tivesse caído no sono, bêbado demais para continuar seu tormento. Por volta das 3 da manhã, quando o silêncio já durava mais de 1 hora, decidi que era seguro sair do quarto. Precisava chegar ao telefone na sala para ligar para Joaquim. Não podia passar nem mais 1 minuto sob o mesmo teto que aquele homem. Removi silenciosamente a cômoda, destrancando a porta com o máximo de cuidado para não fazer barulho. A casa estava escura e silenciosa. Caminhei nas pontas dos pés pelo corredor, guiando-me pela fraca luz que vinha da janela da sala. Foi quando senti o golpe na parte de trás da cabeça. Não vi quem me atingiu, mas soube imediatamente que era Arnaldo. A dor explodiu, ofuscante, e caí de joelhos.
Antes que pudesse me recuperar, ele me agarrou pelos cabelos, arrastando-me de volta para o quarto. Achou que ia escapar, é? Que ia chamar seus filhinhos para te salvar? O que se seguiu foi o pior pesadelo que uma mulher pode viver. Arnaldo, o irmão do homem que amei por 40 anos, me jogou na cama que compartilhei com Juca por décadas. Ali mesmo, naquele lugar sagrado de amor e respeito, ele me violentou brutalmente, ignorando minhas súplicas, meus gritos, minhas lágrimas. Lutei como pude, arranhar, morder, empurrar, mas ele era mais forte, mais pesado, mais determinado. Cada vez que resistia, ele me batia com mais força, até que meu corpo, já fragilizado pela idade e pelo luto, simplesmente desistiu de lutar. Isso agora está melhor, ele murmurava enquanto cometia aquela atrocidade. Sempre quis isso, sabia? Desde que te vi pela primeira vez, na mercearia do seu pai. Mas o santinho do Juca chegou primeiro. Suas palavras eram tão dolorosas quanto o ato físico. A revelação de que aquele ódio, aquela inveja doentia, existiam há décadas, fermentando na alma daquele homem que se dizia irmão do meu Juca. Quando finalmente terminou, levantou-se como se nada tivesse acontecido. Acendeu um cigarro, olhando para mim com desprezo. Não foi grande coisa. Juca deve ter se cansado rápido de você. Encolhi-me na cama, o corpo dolorido, sangrando em vários lugares, a alma em pedaços. Nunca, em toda a minha vida, tinha me sentido tão violada, tão humilhada, tão destruída. Por quê? Consegui perguntar entre soluços. Por que fazer isso comigo? Com a memória do seu irmão? Ele riu, um som frio que parecia não pertencer a um ser humano. Juca sempre teve tudo. O amor dos pais, o respeito da comunidade, uma família perfeita, uma esposa dedicada. Até na morte ele saiu como herói. O homem que lutou bravamente contra a doença. Deu mais uma tragada no cigarro antes de continuar. E eu? Sempre fui o erro, o problema, o filho que ninguém queria. Bem, agora ele não tem mais nada. E esta casa, esta vida, você, tudo isso deveria ter sido meu desde o início. Saiu do quarto, deixando-me sozinha com minha dor e horror. Ouvi-o remexendo nas gavetas da sala, provavelmente procurando documentos da casa, dinheiro, qualquer coisa de valor que pudesse levar. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisada. Minutos ou horas não fazia diferença. Meu mundo tinha acabado de desmoronar pela segunda vez em menos de um mês. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, algo dentro de mim despertou. Um instinto primitivo de sobrevivência, talvez. Ou a voz do meu Juca, sussurrando de algum lugar além desta vida que eu precisava lutar, que não podia deixar aquele monstro vencer. Com esforço sobre-humano, arrastei-me para fora da cama. Cada movimento era uma agonia, tanto física quanto emocional. Peguei a primeira roupa que encontrei e vesti, sem me importar se estava suja ou rasgada. Abri a janela do quarto lentamente. Não podia arriscar sair pela porta e encontrar Arnaldo novamente. A janela dava para o quintal dos fundos. Era uma queda considerável para uma mulher da minha idade, mas naquele momento não hesitei. Pulei, caindo pesadamente no chão de terra. A dor nos joelhos foi lancinante, mas mordi os lábios para não gritar. Arrastando-me entre as plantas que meu Juca tinha cultivado com tanto carinho, consegui chegar até a cerca dos fundos. Havia um pequeno portão que raramente usávamos, mas que agora representava minha única chance de fuga. Para minha surpresa e alívio, estava destrancado. Talvez Arnaldo, em sua arrogância, nem tivesse considerado que eu tentaria fugir naquele estado. Ou talvez fosse um último presente do meu Juca, cuidando de mim mesmo depois de partir. Saí para a rua deserta, o sol ainda baixo no horizonte. Não havia ninguém por perto, nenhum vizinho acordado àquela hora. Para onde ir? Meus filhos moravam do outro lado da cidade. Não conseguiria chegar lá naquele estado. Foi quando me lembrei de Cida, minha irmã mais nova. Ela morava a apenas 2 quadras dali, numa casa pequena que dividia com a filha solteira. Sempre fomos próximas, ainda mais depois que ficou viúva, alguns anos antes de mim. Caminhando como podia, apoiando-me nos muros e árvores ao longo do caminho, cheguei à casa dela.
Cada passo era um tormento, não apenas pelo corpo machucado, mas pela vergonha, pela humilhação que carregava comigo. Como explicaria o que tinha acontecido? Como colocaria em palavras aquele horror? Bati na porta dela com as poucas forças que me restavam. Quando Cida abriu, o sol já iluminava completamente meu estado deplorável. O rosto inchado, os lábios cortados, as manchas de sangue na roupa, os hematomas começando a aparecer nos braços e pernas. Seus olhos se arregalaram em choque e horror. Meu Deus do céu, Janina! O que aconteceu com você? Abri a boca para responder, mas nenhum som saiu. Em vez disso, meu corpo finalmente cedeu e caí desmaiada nos braços da minha irmã, as trevas da inconsciência sendo um alívio bem-vindo depois do inferno que tinha vivido. Quando acordei, estava deitada na cama de Cida. Ela tinha limpado meus ferimentos, trocado minhas roupas e me olhava com uma mistura de preocupação e fúria contida. "Quem fez isso com você, Janina?" perguntou assim que viu meus olhos abertos. "Foi um assalto? Alguém invadiu a casa?" Tentei falar, mas minha garganta estava seca, a voz presa pela dor e pelo trauma. Cida me ofereceu água, segurando o copo para que eu pudesse beber. Aquele simples gesto de cuidado, tão diferente da brutalidade que tinha experimentado horas antes, fez as lágrimas voltarem com força total. "Foi Arnaldo", consegui dizer finalmente, a voz quase irreconhecível até para mim mesma. "O irmão do Juca? Aquele que estava hospedado com você?" Assenti, incapaz de elaborar mais. Mas não precisava. Cida entendeu imediatamente o que tinha acontecido. Vi em seus olhos o momento exato em que a compreensão a atingiu, seguida por uma onda de raiva tão intensa que transformou sua expressão sempre suave. "Aquele desgraçado", sussurrou, os punhos cerrados. "Vou chamar a polícia agora mesmo." "Não!" exclamei, com mais força do que acreditava ter. "A polícia não." "Como assim, Janina? Ele precisa pagar pelo que fez." Como explicar meu medo? Minha vergonha? O receio de expor publicamente aquela violação, de ter que contar e recontar a história para delegados, médicos, vizinhos curiosos. De ver meus filhos descobrirem o que o tio tinha feito com a mãe deles. De me tornar a viúva que foi estuprada pelo cunhado aos olhos de toda Juazeiro. "Não quero que ninguém saiba", falei finalmente. "Não posso, Cida. Não tenho forças." Minha irmã me olhou por um longo momento, a raiva em seus olhos gradualmente dando lugar a uma determinação fria, calculista, que nunca tinha visto nela antes. "Tudo bem, Janina. Não vamos à polícia, por enquanto. Mas isso não significa que vamos deixar aquele monstro impune. Ele vai pagar pelo que fez. Eu prometo." Naquele momento, deitada na cama da minha irmã, o corpo todo dolorido, a alma em frangalhos, não imaginava como ela planejava cumprir aquela promessa. Não fazia ideia de que Cida, minha irmãzinha que sempre foi a calma da família, a conciliadora, a pacífica, guardava dentro de si uma capacidade para a justiça, ou vingança, que logo seria revelada. E que essa revelação mudaria para sempre o curso das nossas vidas. Fiquei na casa da minha irmã Cida por 3 dias, escondida do mundo como um animal ferido. Ela contou para meus filhos que eu estava lá, mas disse apenas que eu precisava de um tempo longe da casa que dividia com Juca, que as lembranças estavam sendo pesadas demais. Eles entenderam, ou pensaram que entenderam, e respeitaram meu espaço, mandando apenas recados carinhosos pela tia. Naquele refúgio temporário, enquanto meu corpo lentamente se recuperava dos ferimentos físicos, minha mente oscilava entre estados de torpor absoluto e episódios de pânico incontrolável. Às vezes, ficava horas olhando para a parede, sem realmente ver nada. Em outros momentos, qualquer barulho mais alto, uma porta batendo, uma panela caindo, me fazia pular da cama, tremendo como vara verde, pronta para me defender de um ataque que existia apenas na minha cabeça machucada. Cida cuidou de mim como uma mãe cuida de uma criança doente. Preparava caldos nutritivos que eu mal conseguia engolir. Trocava os curativos dos meus ferimentos com mãos delicadas. Penteava meus cabelos embranquecidos que tinham virado uma massa emaranhada na noite do ataque. E, mais importante,
Não me pressionava a falar, a explicar, a decidir o que fazer a seguir. Na manhã do quarto dia, enquanto tomávamos café na pequena cozinha dela, Cida finalmente quebrou o silêncio sobre o assunto que pairava entre nós como uma nuvem escura. Recebi notícias, Janina. Arnaldo ainda está na sua casa. Senti o estômago revirar, derrubando a xícara que segurava. O café quente espalhou-se pela mesa, mas nenhuma de nós se moveu para limpar. Como você sabe, tenho meus meios, respondeu Cida com uma firmeza que não combinava com sua natureza normalmente suave. Ele está lá, agindo como se a casa fosse dele. Disse aos vizinhos que você foi visitar parentes em Fortaleza, que pediu a ele que tomasse conta de tudo enquanto estivesse fora. Aquela informação me atingiu como um soco no estômago. Não bastava ter me violentado da pior forma possível. Agora, Arnaldo estava se apropriando da minha casa, da minha vida, apagando minha existência como se eu fosse um inconveniente que precisava ser removido. Precisamos fazer alguma coisa, Janina, continuou Cida, colocando sua mão sobre a minha. Ele não pode simplesmente tomar o que é seu, o que era do Juca. A menção ao nome do meu marido despertou algo em mim. Um lampejo de raiva, de indignação, que perfurou a névoa de dor e vergonha que me envolvia. Juca tinha construído aquela casa com as próprias mãos, para mim, para nossa família. Era nosso santuário, nosso pedaço de paraíso. E agora, seu próprio irmão, o homem que deveria honrar sua memória, estava profanando tudo isso. O que podemos fazer? Perguntei, a voz ainda fraca, mas com um tom diferente do que vinha usando nos últimos dias. Já disse que não quero ir à polícia. Cida me olhou por um longo momento, como se avaliasse se eu estava pronta para ouvir o que ela tinha a dizer. Então, com uma decisão aparentemente tomada, levantou-se e foi até seu quarto. Voltou com uma caixa de madeira entalhada que reconheci imediatamente. Tinha sido um presente de Juca para ela, anos atrás. Abriu a caixa sobre a mesa, revelando seu conteúdo. Um caderno velho, alguns documentos amarelados e uma pequena chave de metal que não reconheci. Lembra da vovó Eulália? Perguntou Cida, pegando o caderno. Claro que lembrava. Nossa avó materna, Eulália, tinha sido uma figura marcante na nossa infância. Uma mulher forte, independente, que criou sozinha 5 filhos depois que o marido morreu na construção da estrada de ferro. Nos anos 1930, uma viúva com 5 crianças pequenas tinha poucas opções de sobrevivência, especialmente no interior do Nordeste. Mas vovó Eulália não apenas sobreviveu, prosperou. Lembro, claro, o que tem ela? Vovó Eulália não era apenas a benzedeira e parteira que todo mundo conhecia, explicou Cida, abrindo o caderno com cuidado. Ela tinha outros conhecimentos, conhecimentos que as mulheres da nossa família passam de geração em geração, mas apenas para aquelas que realmente precisam. Olhei para minha irmã sem entender. O que conhecimentos antigos da nossa avó tinham a ver com minha situação atual? Janina, você se lembra da história do Coronel Alcides? O nome despertou uma lembrança antiga, quase esquecida. Coronel Alcides tinha sido o fazendeiro mais poderoso da região quando éramos crianças. Um homem cruel, conhecido por abusar das filhas dos trabalhadores de sua fazenda, por expulsar famílias inteiras de suas terras sem aviso, por mandar espancar qualquer um que ousasse desafiá-lo. Lembro vagamente. Ele morreu quando éramos pequenas, não foi? Morreu, confirmou Cida, folheando o caderno até encontrar a página que procurava. De uma doença misteriosa, definhando lentamente, perdendo peso, tendo alucinações terríveis. Os médicos nunca descobriram o que ele tinha. E o que isso tem a ver conosco? Cida empurrou o caderno para mim, apontando para uma página escrita à mão, numa caligrafia elegante que reconheci como sendo da nossa avó. Leia isso, disse simplesmente. O que vi naquela página me deixou gelada. Era uma receita, detalhada e precisa, de um veneno lento e praticamente indetectável, feito com ervas e raízes que cresciam nos arredores de Juazeiro. A receita era seguida por anotações meticulosas sobre dosagem, sintomas esperados e tempo até o resultado final. Está dizendo que vovó Eulália
Estou dizendo que Coronel Alcides estuprou nossa tia Josefa quando ela tinha apenas 14 anos, respondeu Cida, a voz firme e mais baixa, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. E que vovó Eulália não podia ir à polícia porque o delegado jantava na casa dele todos os domingos. Não podia fazer justiça pelos meios oficiais, então fez do jeito dela. A revelação me deixou sem ar. Nossa avó, a senhora respeitada por toda a comunidade, a benzedeira que curava crianças com ervas e orações, tinha deliberadamente envenenado um homem. Por mais terrível que fosse seu crime, e era terrível, aquilo ia contra tudo que eu pensava saber sobre nossa família, nossos valores. E você está sugerindo que nós... Estou sugerindo que a justiça dos homens nem sempre serve às mulheres, Janina. Especialmente mulheres como nós, já com idade, sem poder, sem voz. Se você for à polícia, o que acha que vai acontecer? Na melhor das hipóteses, vão duvidar de você, dizer que está confusa pelo luto. Na pior, Arnaldo, um homem, irmão do seu falecido marido, vai dar uma história convincente, e você vai ser a viúva louca que inventou um estupro. As palavras dela eram duras, mas verdadeiras. Já tinha ouvido histórias semelhantes antes, de mulheres que tentaram denunciar abusos e acabaram ainda mais traumatizadas pelo sistema que deveria protegê-las. Não estou dizendo que é a única opção, continuou Cida, vendo minha hesitação. Estou dizendo que é uma opção, uma que nossa avó usou quando não tinha mais nenhuma alternativa. Fechei o caderno, empurrando-o de volta para minha irmã. Minha cabeça girava com possibilidades, medos, dúvidas morais. Tinha sido criada para respeitar a lei, para acreditar na justiça, para confiar no sistema. Mas o sistema já tinha me falhado tantas vezes. Quando Juca ficou doente e precisamos de medicamentos que o SUS não fornecia. Quando perdemos nosso primeiro bebê, porque o hospital mais próximo ficava a horas de distância. Quando... Preciso pensar, disse finalmente. Isso é grande demais para decidir assim. Cida assentiu, guardando o caderno de volta na caixa. Pense, mas não demore muito. Cada dia que passa, Arnaldo se estabelece mais na sua casa, conta sua história para mais pessoas, torna mais difícil retomar o que é seu por direito. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando no que Cida tinha revelado, nas opções que tinha diante de mim. Podia ir à polícia, enfrentar o processo doloroso de uma denúncia de estupro, com todos os exames invasivos, os depoimentos humilhantes, a exposição pública. Podia tentar recuperar minha casa pelos meios legais, mas isso significaria um processo longo, caro, incerto. Ou podia seguir o caminho da minha avó Eulália, um caminho sombrio, perigoso, definitivo. De madrugada, levantei-me da cama e fui até a cozinha buscar um copo d'água. Para minha surpresa, encontrei Cida sentada à mesa, bebendo chá, como se estivesse me esperando. Não consegue dormir também? Perguntei sentando-me à sua frente. Não desde que soube o que aconteceu com você, respondeu ela, empurrando uma xícara vazia na minha direção e enchendo-a com o chá da chaleira. Fico pensando no que vovó Eulália faria no seu lugar. Acho que já sabemos o que ela faria, respondi, tomando um gole do chá. Era de camomila, suave e reconfortante. Sim, concordou Cida, mas a decisão não é dela, é sua. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Lá fora, um galo cantou prematuramente, anunciando um amanhecer que ainda demoraria algumas horas. Se decidirmos seguir o caminho da vovó, comecei hesitante. Como faríamos? Arnaldo certamente não vai aceitar nada que venha de mim agora. Um pequeno sorriso se formou nos lábios da minha irmã. Não era um sorriso alegre. Era o sorriso de alguém que acaba de ver um plano se formando. Ele não precisa saber que vem de você, respondeu, tomando o último gole do seu chá. Tenho uma ideia. Nas horas seguintes, enquanto a cidade ainda dormia, elaboramos um plano. Não era perfeito, tinha falhas, riscos, momentos em que dependeria mais da sorte que da preparação. Mas era um plano, e naquele momento, ter um plano, qualquer plano, era como um farol numa noite tempestuosa. Vamos precisar da ajuda de Dona Zefinha, disse Cida, referindo-se à filha mais velha da nossa avó,
Nossa tia que tinha continuado o legado de Eulália como benzedeira e conhecedora das ervas do sertão. Ela tem acesso a todas as plantas que precisamos e ninguém questionará se ela estiver colhendo ervas medicinais. Assenti, percebendo que o plano de Cida já estava mais avançado do que parecia inicialmente. Ela provavelmente tinha pensado em tudo isso nos dias em que cuidou de mim em silêncio, planejando enquanto eu me recuperava. E como vamos fazer Arnaldo tomar? Seja lá o que for, deixa isso comigo, respondeu Cida, com uma confiança que não combinava com sua natureza normalmente cautelosa. Arnaldo não me conhece bem, mas sabe que sou sua irmã. Se eu aparecer na casa com uma história convincente, ele vai baixar a guarda. A ideia de minha irmã se aproximando daquele monstro me deixou alarmada. Não, Cida, é perigoso demais. Você viu o que ele fez comigo? Ele fez isso com você porque estava obcecado, porque tinha essa fixação doentia desde que éramos jovens. Comigo será diferente. Sou apenas a irmã sem importância, a solteirona que ele mal notou quando esteve aqui antes. Não estava convencida, mas Cida tinha razão num ponto. Precisávamos de alguém que pudesse se aproximar de Arnaldo sem levantar suspeitas. E esse alguém não podia ser eu. Quando o sol finalmente nasceu, nosso plano estava traçado em todos os detalhes possíveis. Não era um plano para matar, não éramos assassinas, apesar do que o caderno da vovó Eulália sugeria. Era um plano para incapacitar, para recuperar o que era meu por direito, para garantir que Arnaldo nunca mais pudesse fazer a outra mulher o que tinha feito comigo. Tia Zefinha chegou pouco depois do café da manhã, trazendo uma sacola de palha com ervas frescas. Aos 78 anos, ela ainda era uma mulher impressionante. Alta, magra, com cabelos brancos, sempre presos num coque severo e olhos que pareciam enxergar através da alma. Quando Cida lhe contou o que tinha acontecido comigo, não todos os detalhes sórdidos, mas o suficiente para entender a gravidade, sua expressão não mudou, mas algo nos olhos escureceu. Algumas cobras precisam ter as presas arrancadas, disse ela simplesmente, começando a separar as ervas na mesa da cozinha. Vou preparar algo que vai deixá-lo fraco como um pintinho, confuso como um bêbado, mas vivo. Vivo para lembrar todos os dias do mal que fez e da punição que recebeu. Enquanto tia Zefinha preparava sua misteriosa poção, Cida saiu para colocar a primeira parte do plano em ação. Foi até minha casa, ou o que tinha sido minha casa até recentemente, para sondar o terreno, ver como Arnaldo estava se comportando, se havia mais alguém por lá. Voltou algumas horas depois, o rosto sério mas determinado. Ele está lá, sozinho, relatou. Parece que está bebendo desde cedo. A casa... Janina, ele destruiu muita coisa. Quebrou os porta-retratos com fotos suas e de Juca, rasgou as cortinas que você costurou, está usando o quarto de vocês como se fosse dele. Aquelas palavras reacenderam a raiva que tinha sentido brevemente na manhã anterior. Não era apenas o ataque à minha pessoa, era a profanação da memória do meu Juca, a destruição do lar que tínhamos construído juntos. Isso, de alguma forma, parecia ainda mais imperdoável. Também descobri outra coisa, continuou Cida, abaixando a voz. Ele tem uma arma. Vi quando abriu a gaveta da cômoda para pegar cigarros. Está guardada ali, enrolada num pano. A informação complicava nosso plano. Uma coisa era enfrentar um homem violento, outra completamente diferente era enfrentar um homem violento e armado. Precisamos repensar, disse, sentindo o medo voltando a me dominar. É arriscado demais. Não, respondeu Cida com surpreendente firmeza. É justamente por isso que precisamos agir logo. Se ele está armado, o perigo só aumenta com o tempo. E agora sabemos que precisamos ser ainda mais cuidadosas. Tia Zefinha, que tinha ouvido a conversa enquanto trabalhava, levantou os olhos do líquido escuro que fervia numa panela pequena. O preparado estará pronto ao anoitecer, anunciou. 3 gotas são suficientes para deixar um homem sem força nas pernas. 5 para deixá-lo delirando por horas. 7 deixou a frase no ar, mas o significado estava claro. 7 gotas seriam fatais. Não era esse nosso objetivo. Por mais terrível que fosse o crime de Arnaldo, não queríamos sua morte na nossa consciência.
Queríamos justiça, não vingança sanguinária. 5 gotas, disse, tomando finalmente minha decisão. O suficiente para incapacitá-lo, para podermos retomar a casa sem perigo, mas não mais que isso. Cida e tia Zefinha assentiram, aparentemente satisfeitas com minha escolha. O plano estava traçado. Cida iria até minha casa ao anoitecer, levando uma garrafa de vinho como oferta de paz. Diria a Arnaldo que eu tinha lhe contado sobre nossa briga, minimizando brutalmente o que realmente aconteceu, e que ela estava ali para mediar, para tentar encontrar uma solução que funcionasse para todos. O vinho, claro, estaria preparado com as 5 gotas da poção de tia Zefinha. Bastaria que Arnaldo tomasse alguns goles para começar a sentir os efeitos. Quando estivesse completamente incapacitado, Cida me chamaria, e juntas recuperaríamos a casa, a arma e qualquer documento que ele pudesse ter encontrado. E depois? Perguntei, percebendo que nosso plano só chegava até esse ponto. O que fazemos com ele depois? Deixamos na rodoviária, com uma passagem só de ida para São Paulo. Respondeu Cida prontamente. Se ele acordar durante o trajeto, estará longe demais para voltar facilmente. E na condição em que estará, parecerá apenas mais um bêbado dormindo no ônibus. O plano não era perfeito, mas era o melhor que podíamos fazer nas circunstâncias. E mais importante, não envolvia matar ninguém, apenas recuperar o que era meu por direito e garantir que Arnaldo nunca mais pudesse me fazer mal. Quando o sol começou a se pôr, Cida se preparou para sair. Vestia um vestido simples, mas bonito. Tinha penteado os cabelos com cuidado, até passado um pouco de batom. Tudo para parecer o mais inofensiva possível. Apenas uma mulher de meia-idade tentando ajudar a resolver um conflito familiar. Tome cuidado, pedi, abraçando-a com força. Se sentir qualquer coisa errada, saia de lá imediatamente. Não vale a pena arriscar sua vida por uma casa. Não é só uma casa, Janina, respondeu ela, retribuindo o abraço. É justiça. Para você, para a memória do Juca, para todas as mulheres que homens como Arnaldo acham que podem usar e descartar sem consequências. Enquanto via minha irmã partir com a garrafa de vinho cuidadosamente preparada, senti um arrepio percorrer minha espinha. Estava prestes a fazer algo que nunca imaginei ser capaz. Usar conhecimentos ancestrais para incapacitar um homem, para recuperar à força o que me foi tirado pela força. O caminho da minha avó Eulália, um caminho que nunca pensei que trilharia. Mas como Cida tinha dito, a justiça dos homens nem sempre serve às mulheres. E naquela noite de abril de 2009, na pequena Juazeiro do Norte, 2 senhoras de cabelos grisalhos estavam prestes a provar que a justiça, quando negada pelos canais oficiais, encontra outros caminhos para se manifestar. As horas que se seguiram à partida de Cida foram as mais longas da minha vida. Cada minuto parecia se arrastar como se fosse uma hora inteira. Sentada na sala da minha irmã, olhando fixamente para o pequeno relógio de parede, eu rezava em silêncio. Não apenas pelas nossas almas que estavam prestes a cometer algo que ia contra todos os princípios com os quais fomos criadas, mas principalmente pela segurança de Cida, que naquele momento estava na toca do lobo. Tia Zefinha ficou comigo, silenciosa como uma sentinela, suas mãos enrugadas trabalhando sem parar num crochê que parecia mais uma forma de manter a ansiedade sob controle do que realmente produzir algo. De vez em quando, ela murmurava orações antigas, mesclando santos católicos com entidades que nunca tinham sido mencionadas na igreja que frequentávamos desde crianças. Vai dar certo, ela repetia ocasionalmente, como se pudesse ver o futuro nas linhas entrelaçadas do seu crochê. A justiça sempre encontra seu caminho. Por volta das 9 da noite, quando minha ansiedade já estava no limite, ouvimos as 3 batidas rápidas na porta, o sinal combinado. Levantei-me de um salto, ignorando as dores que ainda persistiam no meu corpo maltratado, e corri para abrir. Cida estava lá, ofegante, o rosto tenso, mas determinado. Funcionou, disse ela simplesmente. Ele está completamente fora de si. Bebeu quase meia garrafa antes de começar a delirar. Ele te machucou? Perguntei, examinando-a de cima a baixo em busca de qualquer sinal de violência. Não teve chance,
respondeu ela com um pequeno sorriso satisfeito. As ervas da tia Zefinha são mais rápidas do que imaginávamos. 3 goles e ele já começou a suar frio. Depois de 10 minutos, não conseguia mais se levantar da cadeira. Tia Zefinha, que tinha se aproximado silenciosamente, assentiu com aprovação. O corpo dele deve estar fraco pela bebida. A mistura com álcool potencializa o efeito. Precisamos ir agora, continuou Cida, já puxando um casaco para mim. Não sabemos quanto tempo ele vai ficar assim. O caminho até minha casa foi feito em silêncio, cada uma de nós absorta em seus próprios pensamentos. A noite estava clara, com uma lua quase cheia iluminando as ruas desertas de Juazeiro. Poucas pessoas circulavam àquela hora. Alguns jovens voltando para casa depois do trabalho, um ou outro cachorro de rua, ninguém que prestasse muita atenção em 3 senhoras caminhando apressadas. Quando chegamos à porta da minha casa, a casa que Juca tinha construído com tanto amor para nós, hesitei. Era estranho ter que entrar furtivamente no meu próprio lar, como uma ladra. Mais estranho ainda era saber que lá dentro estava o homem que tinha destruído minha paz, minha segurança, minha confiança no mundo. Ele está na sala, sussurrou Cida, como se pudesse ler meus pensamentos. Deixei-o na poltrona grande. Não consegue se mexer direito, mas está consciente. Falando coisas sem sentido, mas consciente. Respirei fundo, buscando forças no fundo da alma, e empurrei a porta. O cheiro foi a primeira coisa que notei. Uma mistura de cigarro, álcool e suor, tão diferente do aroma de lavanda e madeira que sempre caracterizou nossa casa. Era como se Arnaldo tivesse conseguido corromper até o ar que respirávamos ali. E então o vi, sentado, ou melhor, largado, na poltrona que tinha sido do meu Juca, a cabeça pendendo para um lado, os olhos vidrados fixos em algum ponto invisível. Uma fina linha de baba escorria pelo canto da boca, manchando a camisa já suja de vinho. Parecia uma versão grotesca, deformada, do homem que tinha me atacado dias antes. Ao nos ver entrar, seus olhos tentaram focar, sem sucesso. Murmurou algo ininteligível, uma mistura de palavras desconexas e sons guturais. Tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram, e ele desabou de volta na poltrona com um baque surdo. O que vocês fizeram comigo? Conseguiu articular finalmente, cada palavra saindo arrastada como se pesasse toneladas. Justiça, respondi simplesmente, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Apenas justiça. Enquanto Cida e tia Zefinha começavam a vasculhar a casa em busca da arma e de quaisquer documentos importantes, aproximei-me lentamente de Arnaldo. Não sentia mais medo. Ele estava claramente incapaz de me fazer qualquer mal físico naquele estado. O que sentia era uma mistura de nojo, pena e uma estranha sensação de poder que nunca tinha experimentado antes. Por que, Arnaldo? Perguntei, parando a uma distância segura. Por que fazer aquilo comigo? Eu era a esposa do seu irmão. Acabava de perder meu companheiro de 40 anos. Ele riu, um som grotesco, mais parecido com um engasgo. Sempre quis você. Desde primeiro dia. Juca, sempre, teve tudo. Eu, nada. Aquela confissão, mesmo saindo da boca de um homem claramente delirante, confirmava o que eu já suspeitava. Não tinha sido um ato impulsivo, movido apenas pelo álcool ou pela oportunidade. Era algo que Arnaldo tinha guardado dentro de si por décadas, um desejo doentio misturado com inveja do próprio irmão. E achou que me violentar ia consertar isso? Que ia fazer você se sentir melhor, mais poderoso? Você gostou, ele balbuciou, os olhos tentando focar em mim sem sucesso. Todas gostam. No final, aquelas palavras acenderam uma raiva que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Todas? Quantas outras mulheres tinham passado pelo mesmo horror nas mãos daquele monstro? Quantas tinham sido silenciadas, humilhadas, destruídas por ele? Achei! Exclamou Cida, voltando à sala com um revólver enrolado num pano, exatamente como tinha descrito. Estava onde eu vi, na gaveta da cômoda, e encontrei isso também.
Ela me entregou uma pasta cheia de papéis, escrituras, documentos do banco, até mesmo o testamento que Juca tinha feito quando soube da doença, deixando tudo para mim e para os filhos. Aparentemente, Arnaldo estava planejando algum tipo de golpe legal. Talvez forjar documentos ou de alguma forma tentar se apropriar da casa e dos poucos bens que Juca tinha deixado. Ele já fez isso antes, disse tia Zefinha, entrando na sala com algo na mão. Uma carteira de identidade que não era de Arnaldo. Encontrei escondida embaixo do colchão. Pertence a um tal de Milton Ferreira. A foto foi raspada, provavelmente para ele substituir pela dele. Falsificação de documentos. Mais uma peça do quebra-cabeça que era Arnaldo. Um homem sem escrúpulos, sem moral, capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. O que fazemos agora? Perguntou Cida, olhando para Arnaldo com uma mistura de nojo e determinação. Ainda está de pé o plano de deixá-lo na rodoviária? Olhei para o homem largado na poltrona. O irmão do meu marido, o homem que tinha destruído minha paz, que tinha profanado a memória do meu Juca, que tinha cometido o ato mais vil possível contra mim. Senti algo endurecer dentro do meu peito, uma resolução fria tomando forma. Não, respondi finalmente. Temos uma arma agora. E provas de outros crimes. Vamos à polícia. Cida e tia Zefinha me olharam surpresas. Depois de tanto insistir que não queria envolver as autoridades, minha mudança repentina de planos as pegou desprevenidas. Tem certeza, Janina? Perguntou Cida, preocupação evidente em sua voz. Vai ter que contar tudo. Passar por exames, depoimentos. Tenho certeza. Respondi, olhando diretamente para Arnaldo, que agora parecia estar escorregando para uma inconsciência. Não é mais só sobre mim. É sobre todas as outras que ele mencionou. E as que poderiam vir depois, se ele continuar livre. Não posso ter isso na minha consciência. Foi assim que, por volta das 11 da noite, 3 senhoras de cabelos grisalhos apareceram na delegacia de Juazeiro do Norte, arrastando um homem semiconsciente que mal conseguia ficar em pé. O delegado de plantão, um jovem recém-transferido de Fortaleza, nos olhou com uma mistura de espanto e confusão. O que está acontecendo aqui? Perguntou, enquanto 2 policiais ajudavam a colocar Arnaldo numa cadeira. Este homem me estuprou há 4 dias, disse eu, com uma clareza e firmeza que surpreendeu a todos, inclusive a mim mesma. Depois se apropriou da minha casa, destruiu meus pertences e planejava roubar minha propriedade usando documentos falsos. Entreguei a ele a arma, agora dentro de um saco plástico improvisado, a carteira de identidade de Milton Ferreira e os documentos da minha casa que Arnaldo tinha reunido. Enquanto o delegado examinava tudo com crescente seriedade, contei minha história. Não todos os detalhes sórdidos, mas o suficiente para deixar claro a gravidade do crime. E o estado dele? Perguntou o delegado, olhando para Arnaldo, que agora balbuciava incoerentemente, os olhos revirando nas órbitas. Bebeu demais, respondeu Cida prontamente. Quando chegamos na casa para recuperar os documentos, ele já estava assim. Deve ter bebido a noite toda, julgando pelo número de garrafas vazias que vimos por lá. Não era exatamente uma mentira. Arnaldo realmente tinha bebido muito, tanto naquela noite quanto nos dias anteriores. O delegado pareceu aceitar a explicação, provavelmente acostumado a ver bêbados em estados similares. Vamos registrar sua denúncia, dona Janina, disse ele finalmente. Mas preciso avisá-la que casos como esse são complicados, sem evidências físicas imediatas, sem testemunhas do ato em si. Eu sei, interrompi, sei como funciona, mas faço questão de registrar mesmo assim. E tenho testemunhas da agressão que sofri depois. Minha irmã e minha tia me encontraram machucada, sangrando. Quanto aos outros crimes, a invasão de domicílio, os documentos falsos, a arma ilegal, esses são mais fáceis de provar, não são? O delegado assentiu, um pequeno sorriso de admiração formando-se no canto da boca. Não era todo dia que 3 senhoras apareciam em sua delegacia com provas tão contundentes de múltiplos crimes, falando com a clareza e determinação de advogadas experientes. As horas seguintes foram exatamente como eu temia. Exames invasivos no pequeno hospital da cidade, depoimentos detalhados, perguntas que me faziam reviver o horror da noite do ataque. Mas em cada momento difícil,
Cida e tia Zefinha estavam ao meu lado, segurando minhas mãos, me dando a força que eu precisava para continuar. Quando o sol começou a nascer, estávamos exaustas, mas satisfeitas. Arnaldo tinha sido oficialmente preso, não apenas pelo que fez comigo, que seria mais difícil de provar em tribunal, mas pelos crimes de invasão de domicílio, posse ilegal de arma de fogo, falsificação de documentos e tentativa de estelionato. Crimes suficientes para mantê-lo atrás das grades por um bom tempo. O que acham que vai acontecer com ele? Perguntei, enquanto caminhávamos lentamente de volta para casa. Minha casa, que agora poderia voltar a ocupar sem medo. Com a ficha que levantamos no sistema, não vai ser pouco tempo, respondeu Cida. Parece que nosso querido cunhado tem passagens por crimes semelhantes em São Paulo. Estava foragido, inclusive. Talvez seja por isso que veio para cá quando soube da doença do Juca. Estava fugindo da justiça paulista. Aquela informação não me surpreendeu. De alguma forma fazia sentido. Arnaldo sempre foi o irmão problemático, o que nunca se estabelecia, que mudava de cidade constantemente. Agora, sabíamos por quê. Ao chegarmos em casa, a primeira coisa que fiz foi abrir todas as janelas, deixando o ar fresco da manhã entrar e levar embora o cheiro de cigarro e bebida que Arnaldo tinha deixado. Depois, com a ajuda de Cida e tia Zefinha, comecei a limpar, a restaurar, a recuperar meu espaço. Arrumamos os porta-retratos quebrados, substituindo os vidros. Penduramos de volta as fotos de Juca que Arnaldo tinha jogado no lixo. Lavamos, esfregamos, polimos cada superfície, como se pudéssemos fisicamente remover os traços da presença dele na casa. Por volta do meio-dia, quando a limpeza já estava bem avançada, ouvimos batidas na porta. Era Joaquim, meu filho, com uma expressão preocupada no rosto. Mãe, o que está acontecendo? Acabei de saber que a senhora está aqui e que tio Arnaldo foi preso. Respirei fundo, preparando-me para a conversa mais difícil que teria. Com Cida e tia Zefinha ao meu lado, contei a Joaquim o que tinha acontecido. Não todos os detalhes gráficos, mas o suficiente para que entendesse a gravidade da situação. Vi seu rosto passar do choque para a incredulidade, depois para a raiva, e finalmente para uma dor profunda que partiu meu coração. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto, tão parecido com o do pai. Por que a senhora não me chamou? Por que enfrentou isso sozinha? Perguntou ele, a voz embargada. Não estava sozinha, respondi segurando sua mão. Tinha Cida e tia Zefinha comigo, e não chamei você porque não queria que carregasse esse fardo, não queria que soubesse o quão baixo seu tio podia chegar. Eu devia ter matado ele, murmurou Joaquim, os punhos cerrados de raiva. Devia ter desconfiado quando ele começou a agir estranho, dizendo que a senhora tinha viajado. Não, meu filho, interrompi firmemente. Violência gera violência. Já tivemos o suficiente disso nesta família. Agora, Arnaldo está nas mãos da justiça, onde deveria estar. E nós vamos seguir em frente, juntos. Nas semanas que se seguiram, a notícia do que Arnaldo tinha feito se espalhou pela pequena Juazeiro. Não consegui evitar. Numa cidade daquele tamanho, uma prisão raramente passa despercebida, especialmente quando envolve o irmão de um homem tão querido como meu Juca. Para minha surpresa e alívio, não houve o julgamento, os olhares de pena, os cochichos pelas costas que eu tanto temia. Em vez disso, recebi apoio, solidariedade, ofertas de ajuda vindas dos lugares mais inesperados. A comunidade que tinha amado Juca em vida, agora estendia esse amor à sua viúva, numa hora de necessidade. Arnaldo foi transferido para São Paulo, onde responderia pelos crimes cometidos lá antes de enfrentar a justiça cearense. As últimas notícias que tive dele vieram através de um oficial de justiça, quase um ano depois, informando que tinha sido condenado a 15 anos de prisão pelos crimes acumulados em ambos os estados. Quanto a mim, lentamente comecei a reconstruir minha vida. A casa voltou a ser o lar aconchegante que Juca e eu tínhamos criado. Os pesadelos com o ataque diminuíram gradualmente, embora nunca tenham desaparecido completamente. Comecei a frequentar um grupo de apoio a mulheres vítimas de violência, onde encontrei compreensão e forças para continuar. Cida, minha irmã que tinha sido minha rocha nos momentos mais sombrios, voltou para sua própria casa, mas começou a passar muito mais tempo comigo.
Aos poucos, aquela experiência terrível fortaleceu ainda mais os laços que já nos uniam desde a infância. Tia Zefinha continuou seu trabalho como benzedeira e conhecedora das ervas do sertão. O caderno da vovó Eulália voltou para a caixa entalhada, guardado em segurança para o dia em que outra mulher da família precisasse daquele conhecimento ancestral. Esperávamos que esse dia nunca chegasse, mas o mundo nem sempre é gentil com mulheres, especialmente as mais vulneráveis. Hoje, 14 anos depois daqueles eventos, olho para trás e vejo como aquela experiência terrível me transformou. A dor nunca desaparece completamente. Está lá, uma cicatriz na alma que ocasionalmente ainda dói quando o tempo muda. Mas junto com ela veio uma força que não sabia que possuía, uma resiliência que me surpreende até hoje. Nunca mais me casei, nunca mais tive outro companheiro. Juca foi e sempre será o único homem da minha vida. Mas não estou sozinha. Tenho meus filhos, meus netos que agora já são adolescentes, minha irmã Cida, que continua sendo minha melhor amiga, e uma comunidade que me acolheu nos momentos mais difíceis. O que aprendi e o que gostaria que vocês, meus queridos que estão me assistindo, levassem desta história é que nunca é tarde demais para lutar. Nunca é tarde demais para buscar justiça, para recuperar o controle da própria vida, para dizer não a quem tenta nos diminuir, nos machucar, nos destruir. Sou Janina, tenho 73 anos e minha história não é apenas de dor e trauma. É de superação, de coragem, de sororidade entre mulheres que se uniram para enfrentar o mal quando todos os outros caminhos pareciam fechados. Se você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinha ou sozinho. Há ajuda disponível, há pessoas que vão acreditar em você, há um caminho para fora da escuridão, mesmo quando parece impossível enxergá-lo. Antes de terminar este vídeo, quero pedir de coração: se minha história tocou você de alguma forma, dá aquele joinha e se inscreve aqui no canal da vovó. Isso ajuda muito a levar esta mensagem para mais pessoas que talvez estejam precisando ouvir que é possível sobreviver, é possível recomeçar, é possível encontrar justiça. E não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá compartilhamos todos os dias histórias reais de outras vovós que, como eu, enfrentaram tempestades na vida e encontraram força para seguir em frente. É uma comunidade linda de apoio mútuo, onde ninguém julga ninguém, onde todas as dores são acolhidas e todas as vitórias são celebradas juntas. Um abraço apertado desta vovó que, apesar de tudo, ainda acredita no amor, na bondade e na capacidade que temos de nos reerguer, não importa quantas vezes a vida tente nos derrubar. Até o próximo vídeo. Amém.